Olá, Eu tá? sou Mariane Brito Azevedo Borges, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Licenciatura em Expressão Gráfica da Escola de Belas Artes. E no ensino da axonometria, a gente percebe como o GeoGebra auxilia no processo de ensino-aprendizagem dessa configuração das imagens axonométricas. Hoje eu venho aqui, junto com o Alan de Melo da Silva Pereira, que é meu monitor na disciplina, falar um pouco de como o GeoGebra é uma ferramenta essencial para essa aprendizagem. Quando a gente trabalha a axonometria, que é a representação de objetos num único plano, por meio de projeções cilíndricas ou cônicas, referindo-se os objetos a três eixos coordenados, geralmente oblíquos ao plano de projeção. Estes representam as direções que correspondem ao comprimento, largura e altura do objeto. E quando a gente vai fazer uma axonometria cônica, a gente trabalha com dois triângulos. A gente tem o triângulo dos traços, que é o triângulo π0y, π0x, π0z, onde os eixos cruzam o plano π, e o triângulo das fugas, que é homotético a esse triângulo dos traços. Para realizar a representação axonométrica de um objeto, nós precisamos ter o triângulo dos traços, a origem axonométrica, os eixos axonométricos e o triângulo das fugas. Sem esses quatro elementos fundamentais, nós não conseguimos realizar a axonometria cônica. Se a gente tiver um dos traços desse segundo triângulo, isso se torna simples de fazer, porque esses triângulos eles são homotéticos, então a gente consegue, traçando paralelas, realizar e ter os quatro elementos. Mas e quando a gente não tem? Quando a gente tem alguma outra informação? Como é que a gente confecciona essa pesquisa para ter esses dois triângulos homotéticos, ou caso não tenha origem axonométrica, enfim, como que a gente faz isso? E eu comecei a trabalhar o GeoGebra de uma maneira bem simplificada. Para exemplificar, eu vou usar o modelo onde a gente tem o triângulo dos traços, a origem axonométrica e a distância entre P, o polo de projeção, e O no espaço, que são o cruzamento dos três eixos projetantes. E nesse primeiro formato, eu ia pintando todos os passos que iam acontecendo na apostila para depois os alunos poderem acompanhar. Então, eles tinham uma apostila física onde os desenhos tinham sido confeccionados dentro do GeoGebra. No segundo momento, os alunos começaram a trabalhar diretamente no GeoGebra. Eles viam a apresentação tendo o triângulo dos traços, a origem axonométrica e os eixos para encontrar o triângulo das fugas e faziam um raciocínio inverso. Eles tinham das fugas e tinham que contar o dos traços. Eu utilizei para isso os botões de aparecer e esconder. Com isso, eles podiam ir clicando em cada passo e vendo, voltava se precisasse, e iam tendo todo o processo se desenhando para eles. Os botões começaram a auxiliar bastante o aluno a estudar em casa e rever o conteúdo passado na sala de aula. Porém, ainda não estava ideal. Nesse período, o Alan era meu monitor e ele, mexendo com as animações do GeoGebra, transformou aqueles botões em traçados que aconteciam como se estivessem sendo desenhados ali na frente do aluno. O primeiro passo, encontrar o ortocentro, então a gente via as alturas do triângulo sendo traçadas, perpendicular a cada uma de suas bases. Depois, o rebatimento desse triângulo interno para a gente descobrir a altura de O. Só que a altura de O, ela não era perpendicular à direção que tinha a origem axonométrica e os ortocentros. Então, com isso, a gente precisa rotacionar essa altura de maneira que ela fique perpendicular. E todos esses traçados vão ser apresentados aqui. A gente tem aqui essa reta que sai da origem axonométrica, passa pelo O rebatido e vai comportar também o P. Então, aqui vem o transporte desse segmento OP, né, em VG, em verdadeira grandeza, e a gente consegue, então, com uma paralela a essa altura, né, porque esses triângulos são semelhantes, encontrar o ortocentro do triângulo das fugas. E, por fim, eu vou traçar uma paralela a uma das alturas do triângulo dos traços pelo ortocentro do triângulo das fugas, encontrando o primeiro ponto desse meu triângulo das fugas. E com paralelas ao triângulo dos traços, eu finalizo o meu triângulo das fugas, encontrando assim os quatro elementos necessários para a construção da minha axonometria
cônica, que é o triângulo dos traços, a origem axonométrica, os eixos axonométricos e o triângulo das fugas. Ciente também de que se eu alterar a distância OAP, eu também altero o meu triângulo das fugas. E agora eu vou passar a palavra para o Alan, que vai falar um pouquinho mais sobre essas animações. O processo construtivo é realizado e apresentado através da caixa para exibir e esconder objetos, associado a um controle deslizante. A caixa atua de modo que, quando acesa, as animações são apresentadas e, quando desligada, as animações são resetadas a zero. Já o controle, ele funciona como um temporizador das animações. O vínculo entre a caixa e controle deslizante é feito nas propriedades de ambos, em programação ao atualizar, através do comando se condição, então se não. Exemplo: se K for verdadeiro, sendo K o nome atribuído à caixa, então iniciar a animação de A. Se não, definir valor de A para zero. Nós também optamos para que um passo só pudesse ser iniciado após a conclusão de seu antecessor. Ou seja, para que o segundo passo comece, o controle deslizante A, vinculado ao primeiro passo, precisa terminar sua animação. Ou seja, é acrescentado mais uma condição para que B inicie sua animação, como é mostrado no comando na tela. Se M for verdadeiro, sendo M a caixa associada a B, e A igual a 5, 5 limite máximo de A, iniciar a animação de B. Se não, definir valor de B para zero. Ou seja, para que B inicie sua animação, é necessário que essas duas condições sejam atendidas. Notem que, mesmo que M esteja aceso, B permanece igual a zero. Mas assim que A atinge a condição, B começa sua animação. E se A for resetada a zero, B também é, mesmo que tenha concluído sua animação e que sua caixa continue acesa. Para que isso ocorra, é necessário que esse comando entre também não somente em B e sua caixa associada, mas também em A e sua caixa associada. Para que as animações ocorram em um intervalo específico, nós fizemos uso de uma função com três variáveis, f de x0, x1 e x2, onde x0 e x1 determinam o início e o fim da animação. E x2 é referente ao controle deslizante utilizado no momento. Exemplo: transladar triângulo pelo vetor u, f de 1,2,p. Ou seja, para quando P estiver entre 1 e 2, a translação é executada. Para outros casos, o triângulo permanecerá imóvel. Então, notem que até P atingir 1, o triângulo permanece imóvel. E de 1 a 2, a transformação ela é executada. Assim que P ultrapassa o limite, o triângulo volta a permanecer imóvel. E para finalizar, alguns dos comandos utilizados por nós nos arquivos feitos. Girar objeto ângulo ponto, que é o comando da transformação pontual de rotação, e transladar objeto por um vetor, assim como segmento, ponto, ponto, e arco circular, centro, ponto, ponto. Esses comandos são utilizados para criar animações que passam a impressão do uso de régua e compasso. Ou seja, a régua mostra a construção de um segmento, né? Segmento, ponto, ponto, onde o primeiro ponto é fixo e o segundo ponto do segmento da régua, né, da reta, ele é um ponto que sofre translação por um vetor. Já o compasso, ele é apresentado o centro do compasso, né, a agulha. Novamente fazemos uso do segmento, mas nesse caso para mostrar a abertura do compasso. Assim que o compasso é aberto, é feito o desenho do arco, né, utilizando o comando arco circular, centro, ponto, ponto. E assim que o arco é traçado, o segmento retrai ao centro de rotação, né, dando a impressão de que o compasso está sendo fechado. Bom, isso é tudo. Obrigado.